Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje é dia 10 de abril, quinta-feira, e nós temos feito devocionais no Catecismo Nova Cidade. Eu tenho postado aí alguns textos e comecei a fazer alguns vídeos de devocionais baseados no Catecismo Nova Cidade. Um material muito bom, bíblico, que nos ajuda a conhecermos mais a palavra de Deus e a crermos, né, nas doutrinas básicas da fé cristã, de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura ensina. E no devocional de hoje, nós vamos responder à pergunta de número 13 do Catecismo Nova Cidade. E a pergunta é a seguinte: é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? A resposta do Catecismo Nova Cidade é o seguinte: desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato. Então veja, o Catecismo Nova Cidade vai dizer para nós que desde a queda, nenhum ser humano é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. Pelo contrário, nós quebramos constantemente a lei de Deus por meio de pensamentos, palavras e atos, atitudes. Nós precisamos lembrar que antes da queda, o relato da queda está em Gênesis capítulo 3. Antes da queda, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. E no jardim do Éden, Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus deu essa lei, né, para que Adão comesse de todas as árvores ali, de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, porque se comessem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, né, certamente eles morreriam. Quando Deus deu essa lei, Adão e Eva tinham a capacidade de guardar perfeitamente essa lei? Essa é a pergunta. Sim, eles tinham essa capacidade. Então Deus deu essa lei no jardim porque Adão tinha a capacidade de obedecer. Adão tinha a capacidade de cumprir isso, de obedecer a Deus. Mas Adão também tinha a capacidade de desobedecer a Deus. Ele também tinha a capacidade de fazer uma escolha contrária àquilo que foi o mandamento de Deus. E, pelo relato bíblico, nós sabemos muito bem que Adão decidiu, né, desobedecer a Deus. Adão e Eva realmente desobedecem a Deus. E a partir daquele momento, no momento que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morrem espiritualmente, foram expulsos do jardim. Depois da queda, nenhum ser humano tem a capacidade de guardar perfeitamente a lei de Deus. Então, aquela capacidade que Adão tinha no jardim, nós não temos. Por quê? Porque agora nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós herdamos o pecado de Adão, herdamos a consequência do pecado de Adão. Então, nascemos mortos espiritualmente, escravos do pecado, nascemos inimigos de Deus, fugitivos de Deus, sem termos a capacidade, né, de podermos obedecer plenamente a lei de Deus. Então Deus não deu a lei, né, a lei ao homem, ali com Moisés, né, os 10 mandamentos, o decálogo. Deus não deu a lei, né, os 10 mandamentos ao homem, porque o homem é capaz de cumpri-la. Pelo contrário, Deus deu a lei ao homem para que o homem pudesse enxergar que ele mesmo não tem nenhuma possibilidade de cumprir a lei. Quando você se depara com o decálogo, a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos, você percebe a sua incapacidade, pelo menos deve perceber a sua incapacidade. Então, a lei revela a santidade de Deus, como Deus ele é santo, como Deus ele é perfeito, e revela a nossa imperfeição, revela o nosso pecado, revela a nossa própria incapacidade de podermos por nós mesmos cumprir a lei. Agora, é verdade, meus irmãos, de que
Nós só podemos ter um verdadeiro conhecimento de nós mesmos se o Espírito Santo, por meio da palavra, trabalhar na nossa mente. Caso contrário, os seres humanos vão achar que por si próprios podem cumprir a lei, que é o que nós vemos hoje em dia, né, nas religiões dos nossos dias. Pessoas achando que pelas próprias obras podem conseguir encontrar justiça diante de Deus. Então, nenhum ser humano é capaz de, por si próprio, cumprir a lei, por si próprio, ser considerado justo diante do tribunal de Deus. Aliás, Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos quebrando a lei de Deus. E um fato importante aqui é lembrarmos que desobedecer à lei de Deus é pecado. E é uma ofensa diante de Deus. Deus não tem prazer no pecado. Então, desobedecer à lei é pecado. Ah, pastor, mas eu cumpro 2, quebro somente 1, quebro 2 e obedeço todos. Quebrou um mandamento, quebrou tudo. Então ninguém é capaz de cumprir a lei, porque ninguém é capaz de obedecer perfeitamente. E é aí, meus irmãos, aonde o nosso Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia, envia o seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é Deus. Ele veio até nós, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria e viveu uma vida de obediência a Deus. De fato, o único que cumpriu perfeitamente a lei de Deus é Jesus. Jesus cumpriu a lei, obedeceu perfeitamente a lei de Deus. E quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele é crucificado, os nossos pecados, a nossa culpa é imputada a Cristo Jesus na cruz. Ele vai dizer naquela cruz, agonizando, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela cruz ele sente a ira de Deus sobre ele, que seria despejada sobre mim, que seria despejada sobre você. Então, os nossos pecados são imputados a Cristo. E ele padece, ele experimenta a ira de Deus que seria despejada sobre nós. Mas a justiça de Cristo nos é imputada. Então, Cristo viveu uma vida de obediência ao Pai, agradou ao Pai, satisfez ao Pai, e agora, por meio de Cristo, nós somos considerados justos. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos somente em Cristo Jesus, nós somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada. Somos considerados santos diante de Deus, justos diante de Deus. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Né? Eu gosto de dizer, né, de que somos salvos pelas obras, mas não pelas nossas obras, pelas obras de Cristo. Né? Porque de fato ele obedeceu à lei, de fato ele cumpriu a lei e a justiça de Cristo nos é imputada. O que a lei faz, na verdade, meus irmãos? A lei, na verdade, mostra que nós somos pecadores. A lei, na verdade, serve para nos apontar, para nos trazer o peso, né, do nosso pecado, para que nós tenhamos consciência do quanto nós somos pecadores. A lei não nos salva, né? Ela nos aponta a nossa própria natureza pecaminosa, aponta o nosso próprio pecado, e assim, desesperados por conta da nossa natureza pecaminosa, nós não temos outra saída a não ser recorrermos a Cristo Jesus, nos colocarmos de joelhos diante de Cristo e crermos nele, para que assim nós possamos ter o perdão dos nossos pecados e sermos libertos do jugo da lei. Eu quero terminar fazendo a leitura de um pequeno texto de um teólogo chamado Leo Chaster. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele vai dizer assim: Deus nos criou para amar
ter prazer, glorificar e obedecer a Ele, e ao fazermos isso, florescemos como seres humanos. Por que então oferecemos tanta resistência a isso, como a peça de um maquinário incrivelmente sofisticado que esteja quebrada? Não funcionamos do modo como fomos designados, devido à queda. E o que é a queda? Deus criou os seres humanos com a capacidade de guardar perfeitamente sua lei. Mas isso se perdeu quando o primeiro humano e representante da raça humana, Adão, escolheu rebelar-se e desobedecer a Deus. Caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com ele. A Bíblia descreve essa condição de vários modos: rebeldia espiritual, cegueira, doença, prisão e morte. Como isso nos afeta hoje? Como resultado da queda, não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapacitados. Não somos apenas fracos. Não temos o poder inato para obedecer à lei de Deus, ou para glorificá-lo, ou para glorificá-lo. Estamos afastados do Criador, uns dos outros, e também do restante da criação. Nessa condição espiritualmente deficiente, somos incapazes de obedecer à lei de Deus, não somente por nossos atos e palavras, mas também por nossos pensamentos, atitudes e motivações. Como o profeta Jeremias afirmou: enganoso é o coração e corrupto quem pode suportar. Quem o pode suportar? É Jeremias capítulo 17, verso 9. Assim permanecemos alienados e culpados diante do Deus Santo do céu e da terra. Obviamente, é bastante desanimador contemplar esse quadro, mas tal não é o final da história, mas apenas o começo. São as más notícias que ficam como pano de fundo para que a espetacular boa nova do Evangelho, que traz vida e esperança. Embora sejamos incapazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, existe um que guardou a lei perfeitamente por nós. Jesus obedeceu fielmente a seu Pai, a ponto de morrer na cruz, para que nós, que só nele confiamos, não vivamos mais sobre a culpa, o poder e a escravidão do pecado, mas sejamos libertos. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Isso está em João capítulo 8, verso 36. Ainda que tivéssemos caído em Adão, fomos ressuscitados em Cristo. Estamos confiantes de que o Deus que ressuscitou Jesus da morte está operando amorosamente em nós e não permitirá que caiamos até aquele dia em que Ele nos trará a sua eterna presença em glória, quando não teremos mais de lutar. Ali estaremos final, plena, livremente obedecendo àquele que nos criou e nos redimiu. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abunde ricamente em nós e nos ajude agora a obedecer à lei do Senhor, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima quinta-feira.